Olá, queridos de Deus, a paz de Cristo aqui entre nós nesse momento, amém? Glória a Deus, como é que vocês estão? Eu espero que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês agora nesse momento. Não importa como a gente está, né? Os problemas que a gente tem passado, porque eu creio que são muitos, né? Mas que bom que a gente tem um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está conosco, nos ajudando a cada dia para que a gente consiga continuar no caminho com Ele, que é o caminho melhor. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus, amados. Hoje, o pão de amor que eu trago aqui para dividir com vocês tem como tema perdão para as ofensas. Eu estava ouvindo um vídeo de John Bevere, eu não sei se você já ouviu, que fala sobre o livro dele, né? A Isca de Satanás. E eu estava vendo só o primeiro. E daí eu entendi que eu deveria partilhar aqui nesse Pão de Amor com você, brevemente, sobre esse assunto. Porque, amados, a gente precisa pedir a Deus que nos mostre onde a gente está ofendido. Porque normalmente a gente não sabe quando está. Perigoso, né? Pois é. Eu achei muito interessante, John Bevere falou isso. E veio paz no meu coração, porque com certeza nós já sentimos ofensa e sabemos que muitas vezes a gente descobre que estava ofendido, mas a gente não sabia. E Jesus falou, né, que o maior sinal de que ele viria no fim dos tempos, que eu creio que é o tempo que a gente está vivendo aqui hoje, seria justamente a enganação. Jesus falou aos discípulos: cuidado para que não vos enganem. Em Lucas, capítulo 17, versículo 5, os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque todas as vezes que eles pecassem, Jesus disse que eles deveriam perdoar, né? Os 70 vezes 7. E eles pediram justamente aí para aumentar a fé deles. Pediram a Jesus. Veja que eles não pediram para aumentar a fé quando Jesus estava fazendo milagres, quando as outras coisas estavam acontecendo, mas quando precisou perdoar. Não importa quantas vezes a pessoa erre, a gente tem que perdoar. Justamente por causa disso, para que a ofensa não prevaleça nas nossas vidas, amém? E ele falou isso para a igreja, né? Para nós que conhecemos os seus caminhos. Amados, muitos cristãos vivem em ofensa e não percebem. A traição e o ódio vêm justamente da ofensa. E os que mais podem, né, nos machucar não são os pecadores, aqueles que estão fora da igreja, mas aqueles que estão dentro da igreja. Porque onde a gente coloca mais expectativa, a gente se decepciona mais. Se a gente coloca expectativa aqui, a gente vai se decepcionar daqui para cá. Mas se a gente coloca aqui, olha, como a gente se decepciona. E normalmente, né, o pastor da igreja, John Bevere, falou que ele está aqui está o cônjuge, né? Aqui é como se fosse a nossa ofensa e aqui é como se fosse o ponto zero, né? Veja a distância. A gente não se incomoda muito com quem peca, né, que está no mundo, mas com o cônjuge, com o pastor da igreja, é bem maior, né, a decepção. E ficou bem legal para entender quando ele falou dessa forma. Então, justamente, onde a gente coloca mais expectativa, a gente se decepciona mais. Lá no Salmo 55, do 12 ao 14, Davi falou disso. Veja que interessante. Diz assim: pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Conservávamos juntos, tranquilamente, né?
e em companhia andávamos na casa de Deus. Davi está falando aqui daquele que andava ao lado dele. Não era de um que não conhecia o Senhor. Vejamos o que a ofensa provoca. Isolamento. Isolamento, amados, é como se fosse fortalezas, né, que a gente cria. E não necessariamente significa somente o fato de se afastar das pessoas, mas sim de criar barreiras. Você coloca uma barreira de proteção, né? Então essa pessoa que se isola, ela não mais só dá, mas ela prioriza se proteger. Ela fica com mais receio, mais medo do que amor, porque o amor de Deus ele dá, né? E o que a palavra de Deus nos ensina? O amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus tem que tirar as barreiras. O amor de Deus tem que dar mais do que simplesmente priorizar se proteger, né? Porque a proteção, ela induz a suposição de que a gente está com medo, não é isso? É normal se proteger, é importante, mas eu estou falando de prioridade. E John Bevere falou o exemplo como se fosse o Mar Morto lá em Israel. Eu não fui, mas ele falou e eu achei bastante interessante. Eu ainda não fui em Israel, né? E ele disse que o Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e dá água. E essas águas fluem pelo Rio Jordão e vão para o Mar Morto, que apenas recebe a água. O Mar Morto, ele não dá água para nenhum outro rio, nenhum outro mar, né? Então a vida que entra no Mar Morto morre. Percebe como é interessante? Motivo simples para a gente entender, ó. O Mar Morto segura o que tem, segura o que recebe. Ele não segura e dá. Como o fluir das águas, como deve ser o fluir das águas, né? E a gente tem muito em Apocalipse, né? A gente for lembrar, lá diz que flui as águas, né? No rio do trono, né? Do Senhor. Aleluia. Então, a gente tem que entender que a gente não deve segurar o que a gente recebe de graça, né? Jesus disse, de graça receberam, de graça deem. Isso gera vida, bons relacionamentos. Amém? Libere a vida que Deus te deu e você entrará na vida. Veja que poderoso. Glória a Deus. Amém, Pai. John Bevere ainda fala aqui que padrões de pensamentos errados, né, do tipo assim, eu me machuquei e eu não quero mais me machucar de novo. Isso faz com que não flua a vida dentro de nós. É como se fosse esse rio. A gente recebe, mas a gente não dá. Não flui, né? O que é fluir? A água vai fluindo ali, ó. Ela não para. Se tiver uma barreira, ela para, né? Como a gente vê, por exemplo, as empresas, né, que mandam água para nós aqui da Compesa e tal. E tem as barreiras, né? Eu esqueci agora o nome que se dá. Mas eles colocam justamente para segurar a água ali para poder liberar depois. Então, veja a diferença de uma água que flui sem barreiras e uma água que flui, mas para por causa de uma barreira. Amém? Deu para entender direitinho? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando aqui. Diz assim, ó. Aquele que levantou os muros é um candidato perfeito para a traição. Nós vamos aprender aqui o que é traição. John Bevere falou bem facilzinho, bem simples. E significa que é quando a gente busca o nosso benefício ou a nossa proteção às custas de alguém com quem a gente tem um relacionamento. É o abandono definitivo de um relacionamento. E se o traidor não se arrepende, ele mata completamente a relação. Veja só. Que a gente possa parar para pensar nesse momento, né? Se a gente tem levantado muros, construído muros onde a gente deveria derrubá-los, para que Deus possa reinar na nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim: aquele que vive isolado, e a gente viu aqui que isolado não é só estar afastado das pessoas, mas é criar muros, né? Favorecer as fortalezas que tem.
Esse busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus. Ou seja, quando a gente se sente pressionado, a gente vai tender a se proteger às custas de quem quer que seja. E a gente precisa pedir ajuda a Deus nisso, para que a gente não faça isso. Não deixe prevalecer as barreiras, mas que deixe a água de Deus fluir em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Continuando. Construir muros é buscar o seu próprio desejo, né? Vai contra a sabedoria de Deus. Foi o que a gente viu agora. E a traição leva ao ódio. A Bíblia diz que quem odeia o irmão é assassino. Veja como é sério. Não é como um assassino. É assassino. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo do 14 ao 15, é a referência bíblica que nos diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, nenhum assassino tem a vida eterna habitando nele. Não é verdade? E falando de ódio, né, continuando aqui, a gente precisa entender que o ódio ele não é apenas uma raiva mortal. A Bíblia diz que Absalão odiou Aminon. E a Bíblia diz que ele não falava nem bem e nem mal dele. Será que nós estamos numa situação assim com alguém? Indiferente? Misericórdia, Senhor. Isso entre Aminon e Absalão foi um ódio controlado. E o ódio nada mais é do que a falta de amor. É um espaço vazio sem o amor de Deus. Em 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 8, a gente vai meditar um pouco agora, diz assim: o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele é bom, né? Ele não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não cria orgulho, se incha, né, todo por causa do orgulho, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça. E aqui quando fala injustiça, é o que é contrário à palavra de Deus. Mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? Que a gente possa meditar nesse trecho. Em nome de Jesus. Sempre, sempre que Deus trouxer ao nosso coração. Busque amor em mim, busque amor em mim. Que a gente possa ir nesse trecho. Amém? A gente precisa buscar, amados, a excelência no amor de Deus. Amém? Oremos. Pai, eu só tenho a Te agradecer por todo esse ensino. Frutifica aqui, Senhor, e também em todos aqueles que estão aqui ouvindo nesse momento. Nós precisamos perdoar sempre e aprendermos a ser livres das ofensas diárias em nossas vidas, com Jesus. Aleluia. Senhor, faz fluir as águas em nós, as Tuas águas de amor. Desde já eu Te agradeço, Pai, Te pedindo que alcance todos os amados que têm construído muros e sido instrumentos do mal sem perceber. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Alcança e liberta com Teu amor leal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.